Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Atitude, o podcast do Ministério Atitude da Primeira Igreja Batista do Pará. E bom, a gente primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, que interagiu no primeiro episódio do nosso podcast. É um projeto piloto, muitas coisas para melhorar, muitas coisas para mudar. A gente gosta da participação de vocês e queria deixar esse recado de agradecimento a todo mundo que está participando, compartilhando. Quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a recepção das pessoas. Foi muito bacana. As pessoas foram muito carinhosas. O Arnold estava me dizendo que teve 81 comentários. Então, que Não, bom. o comentário teve, acho que menos, né? 81 curtidas, 81 curtidas. 400 e poucas visualizações, Então, tantos comentários lá. Então, a gente fica muito feliz. A gente sempre ora, a gente orou ainda agora aqui. E o nosso objetivo sempre é glorificar o nome do Senhor no meio disso tudo. E que bom que vocês nos encorajam, nos apoiaram, e hoje estamos aqui para gravar o segundo. Inclusive, teve um comentário, eu agradeço como é o nome, Arnold, da comentarista aí, que me tá aqui, corrigiu. Aqui o usuário é Laís Gama. Corrigiu o ditado. Qual foi o ditado? O pastor quis dizer a emenda saiu pior que o soneto. Eu disse a minuta saiu pior do que o soneto. É outra parte da advocacia. Meus irmãos, aí. Vocês têm que entender que eu sou igual o Chapolin Colorado. Eu falo os ditados tudo errado, viu? É normal, se adaptem. Vocês vão poder experimentar muitas vezes. De qualquer forma, agradecemos. E hoje, como nós conversamos na última edição, na primeira e também última edição, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. E aí o Negídio tá com a palavra. Como o Arnold colocou no final do episódio anterior, ele fez a deixa do tema desse episódio, que é sobre idolatria. Então, trabalho, sucesso, a comparação, isso é idolatria? A gente pode, quer dizer, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o sustento, mas até que ponto isso vai ser idolatria ou não é idolatria? E essa é uma das perguntas que a gente vai levantar e que a gente vai tentar responder nesse episódio, mas por enquanto a gente precisa entender o que é idolatria. Essa é uma pergunta muito importante. E idolatria, eu lembro que no último podcast nós conversamos sobre carnaval, e um dos pontos que nós abordamos logo no início era a origem do carnaval, ou pelo menos da ideia que nós temos de carnaval atualmente. E pensar em idolatria também deve ter esse mesmo roteiro. Não é fácil entender idolatria se nós não entendermos a origem da idolatria. E aí eu refletindo quanto a isso, eu acho que a origem da idolatria, não nos homens, mas a origem da idolatria de forma geral, aconteceu em Satanás. O texto de Isaías narra quando o coração desse ser criado, que até então era um anjo de luz, se tornou idólatra. E é interessante que o ídolo era ele mesmo. Então, entender essa origem, esse princípio básico por trás da idolatria, pode ser útil. Eu queria ler o texto que está lá em Isaías 14, 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, e está aqui a raiz da idolatria, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e está aqui, serei como o Altíssimo. A idolatria surge no contexto em que Satanás, ao invés de adorar e servir a Deus, ele decide adorar e servir a ele mesmo. A intenção dele passa a ser maior do que Deus. E na humanidade não é diferente. A humanidade só seguiu o mesmo padrão de Satanás. É isso que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. A partir do verso 15, né? Deus colocou o homem no jardim e deu uma ordem de que ele não deveria comer. Ele poderia comer, na verdade, de todas as árvores do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o argumento que Satanás usa para fazer com que o homem, Adão e Eva pecassem, comessem o fruto proibido, é o mesmo argumento que derrubou ele.
ele diz assim, olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus. E aí nasce no coração do homem. O homem nasce a idolatria. O homem foi criado para adorar a Deus. Mas agora, diante da queda, diante do pecado, ele se separa de Deus e isso nasce quando o coração orgulhoso deseja adoração para si e não para Deus. Foi o que aconteceu com Satanás, foi o que aconteceu com o homem caído. Eu vou aproveitar que foi assim da outra vez, né? Senão eu fico falando aqui por 50 minutos. E aí, Arnold? Pega não. Do nada, né? O cara tá aqui refletindo sobre outra coisa. Mas eu acho interessante essa questão do surgimento da idolatria, né? Eu lembro muito, na minha época ali, início do seminário, que tava lendo continuamente, né? Sobre doutrina de Deus, doutrina do pecado. E a gente se depara, por exemplo, com os escritos de Calvino, né? Calvino vai dizer aquela famosa frase que todo mundo talvez conheça, posta às vezes, famosa, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é interessante perceber quando o Calvino vai falar sobre isso, não somente essa frase em específica, mas o contexto em que ele diz isso. Ele mostra, né, como o homem lá, como o pastor citou Gênesis, o homem é criado para se relacionar com Deus, né? Ele é criado para, como a gente lê lá em Gênesis, que todo final de dia Deus vinha e caminhava, estava ali em comunhão com Adão, né? Então o homem é criado com essa necessidade de ter o seu Deus, ali, o Deus verdadeiro, se relacionar com ele e adorá-lo, obviamente. Só que com a entrada do pecado no mundo, o que muita gente às vezes pensa enganado é que isso quebra, né? Ah, não, a partir de agora esse relacionamento com Deus é quebrado, beleza, mas a minha necessidade por Deus não existe mais porque ela ficou lá na criação, quando na verdade é o contrário. O ser humano continua com uma necessidade de ter um Deus. Só que agora, por causa do pecado, ele vai fazer os seus próprios deuses e até pior, né? Ele vai adorar a si mesmo. E a gente vê logo o primeiro exemplo, um dos primeiros exemplos, na verdade, a própria cidade de Babel, né? A Torre de Babel, onde os homens constroem para chegar ao céu pelas suas próprias mãos. Mas isso é interessante, e por que eu estou falando isso? Porque quando eu lembro disso, eu lembro que enquanto houver humanidade, enquanto há ser humano, vai haver idolatria. Paulo, lá em Romanos capítulo 1, quando ele vai falar sobre a criação, né, do homem, como o homem começou a pecar contra o Senhor, eu acho interessante quando ele diz no versículo 21, Romanos 1, 21, ele vai dizer, porque tendo o conhecimento de Deus, ou seja, o homem conhecendo a Deus, tendo esse senso do divino de que Deus existe, é criador de todas as coisas, tendo esse conhecimento, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato dele se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então é interessante, né, que o homem tem esse senso, mas ele suprime essa verdade e nessa supressão ele começa a adorar, como vai dizer o texto, a si mesmo, fazendo imagem de si mesmo, imagem de aves, de répteis e quantas outras imagens, né? Então, o ser humano, onde ele está, em um momento que ele está, seja lá no passado, na Idade Média, no nosso contexto, enquanto houver mundo e enquanto Jesus não voltar, ele vai estar fazendo isso, ele vai estar fazendo ídolos para si mesmo, né? E é interessante entender a lógica da idolatria, né? Como o Arnold falou, o homem, ele é um ser cujo faz parte das suas atribuições, dos seus atributos, na verdade, adorar. Ele é um ser adorador. E Deus é um ser que é digno de toda adoração. A ele deve ser rendida toda adoração. Então, na criação existia um equilíbrio em que o adorador adorava o objeto perfeito de adoração. E aí, a queda trouxe a ruptura, porque foram tentados por Satanás a não adorar a Deus e adorar a si mesmo. E aí, depois disso, qual é o grande problema? E aqui a gente está chegando, sei lá, num conceito básico. É que aquele ser que foi um homem, que foi criado para adorar a Deus, ele deixa de adorar a Deus
e passa a adorar as criaturas. É o que o texto de Romanos, que o Arnold disse, explica. O homem, por não glorificar, ou seja, adorar, e não ser grato a Deus, entendendo que tudo que tem vem dele, ele passa a adorar criaturas. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, idolatrar ou ser um idólatra é adorar aquilo que não é Deus. É adorar a criatura no lugar do Criador. E aqui os desdobramentos são tremendos, tem muitos. Uma coisa que vocês falando, eu fiquei pensando, né? É engraçado ver o caso de Babel ou o caso até mesmo do bezerro de ouro, né? A humanidade, ela tinha acabado de passar pelos milagres, foi o dilúvio, que foi a saída de Israel do Egito. Eles presenciaram todos os milagres e mesmo assim, tipo, não podia dar 5 minutos que ele eu preciso adorar, eu preciso ter alguma coisa para adorar porque Deus não foi suficiente naquele momento e tal. E a gente trazendo por dias de hoje não é muito diferente, né? A gente tem o caso mais famoso da Bíblia, que a gente pode dizer, é o bezerro de ouro de Israel. Mas hoje em dia, tem até um livro que traz uma referência mais ou menos sobre isso, que é acho que é American Gods, Deuses Americanos. Tem até uma série depois que vão lançar, né? American Gods. Que é justamente sobre isso. Hoje em dia, naquela época, era muito os objetos, né? O animal e tal. A gente vê isso muito na cultura do Egito, das esfinges, daqueles deuses que eles criam. Mas hoje em dia, tu tem um leque de possibilidades de depositar essa adoração, né? Hoje a gente tem a mídia, a gente tem a rede social, a digitalização, ela proporcionou muito isso, a globalização proporcionou muito isso. Então hoje tu tem diversas formas de colocar outras coisas que não Deus como para tu adorar, como um altar, né? Então eu queria levantar esse ponto. O que a gente tem hoje, né? A gente tem principalmente, eu levanto o ponto da rede social, enfim, mas existem outros critérios. Que formas modernas, a gente pode dizer, a gente tem hoje de idolatria? Cara, aqui o céu é o limite, né? O inferno é o limite. O inferno é o limite. Porque, olha só, respondendo a tua primeira pergunta, por que o homem, no tempo que Moisés subiu no monte para trazer as tábuas da lei, o homem já estava adorando o bezerro de ouro? Ali a condição do homem já era completamente diferente do que era no princípio. A condição dele é que ele já era ali, ele já era influenciado pelo pecado, já nascia com uma natureza pecaminosa, que em Cristo é possível lutar com essa natureza, mas isso é difícil. O ponto é que é difícil. Então, ele vai colocar alguma coisa. Ele sentiu, eu tô gaguejando, mas eu tô pensando em idolatria aqui, e eu acho que essa ideia abarca muita coisa sobre o afastamento. Eu fui criado, o ser humano foi criado para estar próximo, em comunhão com Deus. Lembra como era lá no Éden? Que Deus todo tempo voltava e estava lá com Adão? Na medida que o homem se afasta, ele coloca outra coisa no lugar de Deus. Então, eu acho que essa ideia de Moisés no monte ilustra um pouco isso. Deus se afastou um pouco, o povo ficou solto, aí fez o que bem entende. É interessante essa questão do próprio homem, né? Porque o homem, ele é criado para adorar a Deus, a gente já viu isso aqui. Ele, por natureza, como criatura, deve honra ao seu Criador. Só que é interessante que depois da queda, ele continua com essa necessidade, né? Todos nós, isso aqui é conhecimento prático, experimental. Se você olhar para a sua vida, você percebe isso. Todos nós precisamos adorar alguma coisa, porque nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados para adorar a Deus. A questão com a queda e com o pecado é que a gente adora outras coisas. Só que é interessante notar, com o passar ali depois do evento da queda, né? Que muitas vezes, até após a queda, você vê que o homem, ele tenta adorar muitas vezes a Deus, adorando da sua própria maneira. O exemplo lá do bezerro de ouro é uma coisa que eu tô fazendo meu devocional, lendo a Bíblia toda, na verdade, né? E aí tô nessa parte ali do Êxodo, né? Tô chegando lá, quando Moisés desce com as tábuas, e o povo já tá na farra e quebra e volta, enfim. E é interessante ver que quando eles fazem o bezerro de ouro ali, eles não estão em um sentimento primário querendo criar um Deus para eles.
Na verdade, o que eles estão fazendo é simular, vamos dizer assim. Eles estão querendo fazer uma imagem para representar o Deus que tirou eles. Sendo que Deus já havia dado nos 10 mandamentos, não façam para vocês imagens, não tentem me representar com alguma coisa, porque, né, eu sou incomparável. Então é interessante que muitas vezes a idolatria surge não num contexto de que eu quero criar o meu Deus, mas você pega supostamente o Deus, e aí que a gente tem também outros desdobramentos. Eu digo que adoro a Deus, mas esse Deus que eu digo que eu adoro é uma... Eu faço ele. Eu tô falando que eu adoro o Deus verdadeiro da Bíblia, mas esse Deus, na verdade, eu que estou criando, eu que estou botando aqui. Não, a gente vai entrar nisso depois, mas já dou spoiler. Não, o Deus da Bíblia é o Deus que não condena, por exemplo, a homossexualidade. Só que é contrário ao que Deus diz que ele faz. Então, esse Deus, você tá criando um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas tem nesse sentido, né? Você cria o seu próprio Deus, ou você tentar adorar a Deus da sua maneira e não da maneira que ele revelou como deve ser adorado. Rapaz, quem assistiu Lua de Cristal sabe como é o nome? Só os mais velhos da gente assistiu. Eu não sei nem o que é isso. Quem assistiu Lua de Cristal, um filme da Xuxa antigo, fez muito sucesso, 60 não, 90, 2000 mais ou menos. Sabe o que é? Olha, o Sombra falou que assistiu ali. O Sombra assistiu, o Sombra é o Weber. Sabe como é o nome desse tipo? Não era o ponto específico, mas eu acho muito interessante esse ponto que o Arnold levantou. E eu lembrei desse filme porque a Xuxa, ela tinha uma expressão que ela usava para um deus que ela inventou na cabeça dela, que era o cara lá de cima. É o cara lá de cima. O amigão da vizinhança. E tu pensa que isso é uma coisa que não existe, que é tosco, que só a Xuxa faz, mas não é, meu. Outro dia eu atendi um jovem, não é aqui da nossa igreja, e ele conversando comigo e tal, não sei o quê, ele afastado de Deus, eu não creio que seja crente. Mas ele disse que, sinceramente, ele tinha uma relação com Deus, que ele chamava de amigão. Meu amigão. Esse amigão é 100% aqui, não é nem provável, é 100% esse amigão. É uma imagem distorcida que ele inventou, não sei de onde ele tirou, sei lá, ele ouviu quando ele era criança, alguém ensinou pra ele, ele viu na televisão, ou ele assistiu muito Lua de Cristal, pensou no cara lá de cima. Então, é muito interessante que até a gente tem tanta criatividade para criar ídolos que a gente até reformula o Deus verdadeiro. Isso é um problema gravíssimo no nosso meio. É que a pessoa, ela pega alguns conceitos bíblicos que ela acha que é legal, que pra ela vale, que pra ela serve, e tira os demais que não servem, né? É difícil, ela vai tirando. Então, não é mais Deus. Deixou de ser Deus há muito tempo, né? Eu lembro que quando eu preguei 1 João na igreja, eu dizia assim, olha, tem que crer em Jesus. Mas não é qualquer Jesus. Não o Jesus que tu inventa, o que tu viste na televisão, ou que passou nos filmes. Não é o Jesus do The Chosen. Bonitinho, né? Ali. Jesus bacana, gente boa. É porque que eu tô falando com os mais antigos. Tinha um filme que Paixão de Cristo. Não era Paixão de Cristo, era um filme anterior que passava um pouco... Sempre passava no dia da Páscoa. Que era um Cristo alegrão e tal, meio louro. É meio antigo. É meio antigo, um Cristo bacana. Cristo gente Jesus boa. europeu, né? Olho azul. Era um Jesus gente boa pra caramba. Mas não era o Jesus da Bíblia. Então, era mais um ídolo. Mas, Arnold, vamos tentar voltar aqui pra pergunta do Negídio. O que pode ser um ídolo hoje? Quais são as representações de idolatria moderna? Uma que eu não posso deixar de falar aqui, e depois a gente vai falando outras, é time de futebol. Time de futebol, especialmente no Pará, né? Remo e Paysandu. Paysandu e Remo. Tem muitas pessoas que, sem saber, não é ninguém que... o Paysandu é meu Deus. Ninguém, não é dessa forma que a idolatria se mostra. Mas sem saber, coloca essas coisas em primeiro lugar na vida. E é isso que é idolatria. Quando algo ocupa o lugar no coração da pessoa que deveria ser Deus. Como é que acontece isso? Eu vou dar o exemplo do time de futebol, tem outros exemplos, mas depois a gente vai compartilhando. Como é que acontece isso? É muito simples. Imagina que tu acorda pensando no teu time de futebol. A primeira coisa que tu ensinas ao teu filho é torcer pelo teu time de futebol. Tu
anseias desesperadamente, assim que possível, levar o filho ou a filha para o campo para torcer pro teu time de futebol. Tu não ora com o teu filho, tu não lê a palavra de Deus com ele, mas o que é relativo ao Remo ou Paysandu, o menino tá lá. Isso é idolatria. Eu não sei se vocês vão lembrar, hoje eu tô o antigo da banca aqui. Quem lembra de quando o Corinthians disputou o campeonato mundial no Japão? Isso eu vi. Eu deixei de ir pra EBD pra assistir. Olha lá. aí. Lá no Japão, né? Era 5 da manhã, 6 da manhã. Eu deixei de ir pra acordado. EBD porque eu fui lá no Japão. Não. Eu assisti, tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Olha, esse foi muito interessante, que passava a reportagem. Eu assisti esse jogo. O ponto é que passava a reportagem que os corintianos que encheram, quem viu sabe que tava só corintiano lá, o cara vendeu a casa, vendeu o carro, deixou a mulher, a família em dificuldade pra lá. Se isso não é ídolo, Sim. Se isso não é adorar o Deus dele, eu não sei o que é. Ele adora mais a isso, né? Se fizesse isso pelo Deus verdadeiro, rapaz, a igreja era um servo valoroso, né? É por isso que eu não gosto de futebol, né? Então, o time de futebol é um exemplo. Sim. Profissão, dinheiro. Jesus falou sobre o perigo do dinheiro. E o dinheiro é sutil. Sim. O dinheiro é sutil. Todo mundo, em maior ou menor medida, precisa lutar com esta tentação de querer pensar muito em dinheiro, ficar planejando o que fazer com dinheiro, mover a sua vida. Fora da igreja, isso é o normal. As pessoas movem a vida atrás do dinheiro. Por dinheiro se mata, por dinheiro se morre, por dinheiro se casa, por dinheiro se separa. O que é isso? Mas isso o senhor pode falar exatamente pro time de futebol, né? Por dinheiro, por time de futebol você mata. Hoje você vê pessoas se matando. Recentemente eu vi um vídeo no Instagram, um rapaz gordinho lá fugindo da torcida organizada, ele não conseguiu, e aí ele batia, né? Chegou assim, acho que era um supermercado, e as pessoas não abriram pra ele, e o vídeo é o cara pegando cadeirada, paulada, porque ele tava com a camisa de outro time, né? Sim. Por time você casa. Eu conheço pessoas que só falam assim, só namoro se o fulano for Remo. Só namoro se o fulano for Paysandu. Minha filha só casa se for com remista. Tem isso. Então, quem mais que você falou aí? Se separa, meu marido virou Paysandu, sei lá. Virou casaca, virou Remo. Aí se separa. Então, se virou Paysandu foi bem, agora se virou Remo se lascou. Então, por dinheiro se faz tudo isso, mas por time de futebol se faz tudo isso, né? Por profissão faz tudo isso. Meu filho só vai casar se for médico. Minha filha só vai casar com médico, só vai casar com advogado. Sim. Só vai casar com engenheiro. Meu marido não tem a profissão que eu almejaria. Então sai, né? Sim. Matar e a gente vê aí por fora, né? Querem pegar pensão. Tem um que é meio polêmico, mas é uma coisa que de uns tempos pra cá, acho que 2018, isso ficou bem mais latente, ou 2019. Política. Eu lembro. Ele quer jogar fogo no podcast. Não, a gente não vai. Ele quer tocar fogo no podcast. Mas é só lembrar desse período. Não, é só. Segurar minha mão aqui debaixo. Mas é só lembrar, tipo assim, porque é recente, mas eu lembro de gente que brigava, treta de família, treta na igreja por causa de política. Então, tipo assim, o candidato, o partido falou muito mais alto do que o que Deus quer na tua vida. Isso, a gente conversava bastante sobre isso, mas no fim, a gente tava conversando antes, a gente quer depositar a nossa confiança, aí entra nessa idolatria, a gente quer depositar a nossa confiança no nosso braço, na nossa força, nas pessoas e não em Deus, né? Nas coisas criadas. Nas coisas criadas. Materiais ou não, né? E é interessante disso aqui que a gente está conversando, que se você observar, salvo algum relapso meu aqui, todos os exemplos que foram dados aqui de possíveis ídolos, nenhum é pecado. Não é pecado você torcer para um time de futebol. Não é pecado você ganhar dinheiro. Nós trabalhamos, todo mundo aqui trabalha e recebe dinheiro. Não é pecado você querer uma profissão, perseguir uma profissão. Não é esse o ponto da idolatria. É claro que você pode idolatrar coisas que são pecado. Tem gente que idolatra o sexo, aí o cara é um fornicador profissional. Tem gente que idolatra a violência. Então o cara é um camarada que tem um coração sanguinário, violento. Então ele gosta. É o caso de um filho de Caim, por exemplo, lá, né? Que ele faz até um poema pra exaltar os camaradas que ele matou, perfeito, né? A violência dele mesmo.
Então, Lameque, lembrei. é possível você também idolatrar pecado, mas muito cuidado. Porque às vezes tem pessoas, até no seio da igreja, que porque não é pecado, acha que tá tudo bem. Não. Eu pensar 100% do dia, eu educar meu filho 100% das vezes sobre um time de futebol, sobre um desejo profissional e material, não tem problema, já que não é pecado ter um time de futebol, ter almejar uma colocação profissional. Isso não é pecado, então não tem problema. Aqui é o ponto. O problema da idolatria, ela tá no coração. Eu até acho que eu coloquei um texto aqui, tá aqui, Provérbios 4:23. O problema da idolatria não é, muitas das vezes, o objeto. O objeto pode ser até lícito, mas é o coração que vai definir. O coração do verdadeiro adorador, ele se esforça para colocar Deus em primeiro lugar, e o coração do ídolo, ele coloca outra coisa em primeiro lugar, mesmo que seja lícito. Não é incomum pessoas... na igreja, graças a Deus, o Senhor, ele nos protege um pouco disso, mas não é 100%. Mas aí fora é muito comum pessoas que idolatram seus filhos. Camarada, o filho, ele dorme pensando no filho, acorda pensando no filho. O filho é a coisa mais importante, a pessoa, porque Deus é uma pessoa. O filho é a pessoa mais importante do mundo. E tudo na vida da pessoa gira em torno do filho. E isso aqui não é tão simples. Eu tenho uma filha de 3 anos. Não é tão simples você não depositar um amor em demasia ali, algum tipo de idolatria por uma criança pequena, que é tão bonitinha, tão bacana e tudo mais, mas tem que ter cuidado. A nossa adoração, e devemos ensinar isso, inclusive para os nossos filhos, deve ser em primeiro lugar para com Deus. Deve ser em primeiro para com Deus. Então o segredo, Provérbios, acho que eu não li, vou ler aqui, 4:23 nos alerta sobre esse ponto principal da idolatria. Ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Porque daí, tem outra tradução que diz, porque dele procede as fontes da vida. Flui as fontes da vida. Então é o coração que deve ser preservado da idolatria. Claro, que o que é pecado, independente de você adorar ou não. Só fazer, não adorando, já tá errado. Já é pecado. Agora, tem coisas que são lícitas que podem se tornar um ídolo. E eu queria até dar um exemplo nisso aí, mas antes de dar o exemplo, eu lembrando, porque eu tô falando de idolatria e recentemente, foi uns 2 anos atrás, mas pra mim é muito recente dessas minhas leituras, né? De Calvino, ele falava sobre essa idolatria, ele fala muito sobre idolatria porque ele tá combatendo os católicos romanos, né? Que em cerne estão ali envoltos em idolatria. Então, ele fala muito sobre isso, e uma coisa interessante que ele diz é que uma das piores coisas da idolatria é justamente que você pega algo bom e transforma em algo ruim. Essa é a capacidade da malignidade que ele vai dizer do pecado e da idolatria, né? Você pegar uma coisa boa, poxa, uma profissão, seu filho, o exemplo que eu vou dar agora da minha vida particular do casamento, muitas vezes, e pega aquilo que é algo bom que Deus criou para sua glória, e você transforma aquilo no ídolo e começa a usar aquilo como fonte do seu pecado, vamos dizer assim, né? Como uma escapatória do seu pecado. Eu lembro quando eu era noivo, tô casado há 3 anos, uns 3, 4 anos atrás, ali pelo final já, a gente já tava noivo, né? Eu e a Lorena, a gente namorou por longos anos. Aí quando a gente noivou... 13 anos. Foi 13 anos. Eita, não faça isso, adolescente. Não faça isso. Eu sou um péssimo exemplo, então é um exemplo do que não fazer, você lembra de mim. Ele aprendeu pra te ensinar a não fazer. E aí a gente já, pela misericórdia do Senhor, ali noivando, né? Noivos, na verdade. E eu lembro que chegou um momento que eu ficava com aquilo, né? Na iminência de sair de casa, já organizando de questão de casa, onde a gente vai morar, emprego e tudo mais. E eu cheguei a um ponto, e eu digo isso porque eu percebi só depois, na hora eu não percebia, mas eu cheguei a um ponto, olhando pra trás, que eu dormia pensando no casamento, eu acordava pensando no casamento, especialmente naquilo que eu tinha que pagar do casamento, né, que é muita, muita coisa pra pagar, mas era aquilo na minha mente. E eu lembro que quando tinha problema lá em casa, a primeira coisa que eu pensava era, não, pra me acalmar, né, não, quando eu casar, acabou. Tudo vai ser diferente. Seus problemas acabaram. Vai ser uma paz. Aí eu ficava. Aí a minha mãe me perturbando lá em casa, né? Eu chegava do trabalho cansada, a mamãe me perturbando. Eu, não, esse é provisório. Quando eu casar, a minha vida vai ser uma paz. Eu ficava com isso, comecei a nutrir isso no meu coração de que o casamento seria
um marco na minha vida em que tudo mudaria, de que tudo seria feliz, não teria problema nenhum, de que eu estaria plenamente satisfeito, né? E eu fiquei com isso. E eu lembro que quanto mais próximo ia chegando o casamento, mais eu tava com isso. Não, o casamento é onde eu vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu lembro que eu orava, Senhor, não volta agora, volta, espera eu casar e depois tu volta. Naquela véspera do casamento, né? E depois já de casado, eu lembro do primeiro dia que eu acordei já casado, eu lembro que eu acordei... Ainda tem um problema, cadê? Aí eu fiquei olhando, ainda né? tem problema? A gente tava no hotel já, tava na lua de mel olhando ali. Paris. Quem dera. Tava no Covid, não tinha nada. Aqui no hotel, aqui em Belém, aí eu fiquei assim... Égua, a minha vida não tá normal, né? Não tô sentindo nenhuma mágica aqui, tô normal. Aí eu acordei e vivi a vida. E eu lembro que eu já comentei isso com algumas outras pessoas, já dei esse testemunho, mas eu lembro que os 4 primeiros meses do meu casamento foram os piores, assim, foram os piores. Porque, por mais que a gente estivesse ali, como a gente diz, na lua de mel, né, no início, mas eu tava tão com isso de que no casamento eu iria ser feliz, que os mínimos problemas que apareciam comigo já me deixavam extremamente triste. Chegou um ponto... Isso eu falo publicamente porque eu já conversei com a minha esposa, graças a Deus a gente se resolveu. Inclusive foi até coincidiu quando a gente fez o ECC ali. E eu lembro que eu falava pra ela... O que é ECC, Arnold? Não pode falar. Sabe? Pode! Pode falar. O que é? Encontro de casais com Cristo, né? Da PIB do Pará, vai lá. Da Pará eu fiz. Aí eu lembro que a gente estava ali, eu falei pra ela, olha... chegou um dia que eu cheguei a pensar assim, que eu tava lá querendo fazer uma coisa... E aí eu não podia, porque não, eu tenho minhas responsabilidades como marido, e eu ficava assim, eu casar é muito chato. Quando eu era solteiro, eu fazia tudo o que eu queria, chegava do trabalho, fazia o que eu queria, e agora casado eu não posso fazer nada. E eu pensei nisso pra minha vergonha. Era melhor nem ter casado. Porque, qual é o ponto? Na minha mente, o casamento era que ia me dar felicidade. Mas quando eu cheguei lá e vi que ele é um passo normal da vida, é muito bom, sou muito alegre, mas eu fui mais alegre quando eu descobri que o casamento... E isso eu já ouvia desde o curso de noivos. Mas quando na prática eu descobri que o casamento não é feito pra me fazer feliz. E naquele momento eu vi que eu estava idolatrando o meu casamento. Só que acontece como a palavra do Senhor diz, né? Tem aqui Salmo 115, Jeremias 10 vai falar sobre isso. Que quando você deposita naquele ídolo morto a sua confiança, a sua alegria... Uma hora ou outra você vai perceber que ele não pode fazer nada, porque ele é um ídolo morto. Jeremias vai dizer que ele não fala, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, precisa ser carregado, mas ele vai dizer, mas o Senhor é o Rei das Nações, o Senhor é criador de todas as coisas. Então, quando eu entendi que o meu casamento não era para me fazer feliz, que ele estava sendo um ídolo, aí sim eu comecei a experimentar a verdadeira felicidade. E aí, digamos... a principal consequência danosa da idolatria. Sabe qual é a principal consequência danosa da idolatria? É que a idolatria é inútil. Aquele que adora ídolos, ele deposita, como foi o exemplo que o Arnold deu, ele deposita expectativas que a criatura é incapaz de suprir, somente Deus pode suprir. Ele citou Isaías, mas tem um texto que é belíssimo, que está lá em Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 18. O ponto de Abacuque aqui é justamente destacar que a idolatria ela é ilógica, não tem cabimento. Ele vai dizer lá: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele, aí aqui o alerta, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, não é nada. E aí ele faz o contraste no verso 20, que é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Ele diz: o Senhor, porém, o Deus verdadeiro, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Enquanto aqueles ídolos mudos não fazem nada, enquanto todos esses ídolos que nós falamos são incapazes de falar algo que transforma a vida, algo que traz verdadeira vida espiritual, o Senhor está no
seu santo templo. Ele fala, por isso que cale-se diante dele toda a terra. Isso é muito bacana e a gente precisa ter muito cuidado com as sutilezas da idolatria. Você quer ver? Eu falei do dinheiro, eu vou falar um outro ídolo aqui que em alguma medida todo mundo luta. Isso aqui eu falo por mim, eu luto. E se você que está me ouvindo for honesto, em sua maioria, vai concordar que luta também. É o celular. Até me ligaram aqui. Olha, até ligaram, não. Cadê? Que parece spam aqui. Parece spam pra minha cadeia me ligando. Celular é um ídolo, Negídio? Virou... Não o meu, né? Não o meu. É porque, tipo assim, mano, eu lembro na faculdade, né, tipo, que lá em 2010, 11, na teoria da comunicação já era falado, né, o celular, o mobile, ele já é uma extensão do corpo. Tá. Já era dito dessa forma naquele período. Então hoje... Imagine hoje que avançou tipo muita assim, coisa. Né? Tudo tá no celular, né? Eu lembro que o telefone só servia pra ligar e acabou. Era no máximo um SMS. Agora não, toda a tua vida tá lá. E é meio complicado. A gente sabe um bocado de número de cabeça, hoje ninguém sabe. Ninguém sabe mais nada. Então, tipo assim, é automático. Como até a gente tá colocando, né? Tem coisas que são... É uma ferramenta. Se a gente usar como ferramenta, ótimo, maravilhoso. Só que ela traz... A gente acaba... aos poucos, a gente acaba introduzindo ela na nossa vida de uma forma errada. Que é o ponto da questão da comparação do sucesso, né? Hoje, a gente... De um tempo pra cá, a gente vê que existe uma corrida muito grande pra quem é melhor do que... todo mundo quer ser melhor. Então, hoje tem a rede social que as pessoas só postam o ponto mais ápice da sua vida, ninguém tem problema, então a gente acaba nessa comparação, a gente quer uma resposta, né? Crentes ou descrentes, elas buscam por essa resposta, por essa realização num influenciador, num coach, não sei... E eles buscam em todos os lugares, menos onde tinha que ser, porque como a gente até falou mais no início, a pessoa ela só quer o bom, né? Essa questão, não, o cara lá de cima é amigo, ele te ajuda, se ele te deixa ver, se ele te deixa tocar. Meu lindo. Então... Não fala não, ele quer te dar, ele quer te dar. Pro strike aí, ele quer te dar, deixa. Mas é isso, tipo, vai atrás de tudo que tu quer e que tu pode tocar pra te ver. As pessoas estão procurando isso, né? E aí a gente vem a gente passa por um outro aspecto que a gente tá levantando aqui, fora a igreja, né? A questão das pessoas no mundo e tal. Mas também existe isso dentro da igreja, né? Como a gente colocou, são coisas que eram pra ser bem, mas a gente acaba levando para um outro critério. E eu queria, vocês que estão mais no púlpito, como vocês enxergam isso, né? Tipo, enfim, eu tinha minha participação tocando no púlpito e eu percebia isso. As pessoas te enxergam de uma forma irreal e elas depositam em ti uma expectativa que tu sabe que pra mim, na minha caminhada... A minha expectativa é que tu toque muito, cara. Tu tá lá, tem que tocar muito. Cara, na igreja não é diferente. Lembra? Não é o fato de ser a ação certa ou errada que vai fazer a diferença, mas como nós vivenciamos especialmente no nosso coração aqui. E eu acho que tem dois termômetros que são muito importantes para nós identificarmos se será que nós não estamos caindo num tipo de idolatria. Primeiro é a atenção, né? O quanto de atenção eu dou para algo. E aí, claro, fazer um paralelo direto, o quanto de atenção eu dou para Deus. E o segundo é tempo. Quanto do meu tempo eu dedico para algo e quanto do meu tempo eu dedico para Deus. É claro, meus irmãos, que nós trabalhamos, via de regra, 8 horas por dia. Então, você tem que tá pensando ali no seu trabalho, faz parte da vida. Eu não vou nem mais trabalhar, né? Que 8 horas eu passo trabalhando, então... Então, é claro, esse não é o ponto. Mas e no teu tempo ocioso, no teu tempo livre, o quanto é que você dedica a Deus? O quanto você tem o desejo, e aqui é mais importante, o quanto você tem o desejo de dedicar a Deus. Na igreja não é diferente. Paulo enfrentou esse problema na igreja de Corinto. Tinha grupos que se formavam, e aí uns adoravam... Na verdade, eu acho que aqueles homens adoravam o próprio grupo. Eles
colocavam a imagem de um líder apenas como referência, mas de alguma forma eles diziam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e etc. Então, eles, de alguma forma, aqueles homens depositaram a confiança deles nesse grupo e nessa liderança. Que pasmo, como eu falei no tempo que eu preguei esse texto, essa porção de 1 Coríntios, eles nem estavam mais lá. Paulo plantou a igreja, não estava lá. Apolo muito provavelmente não estava. Pedro Cristo, parece que nunca foi, né? Pedro muito provavelmente nunca foi em Corinto. E ainda assim eles tinham, digamos, esses ídolos dentro da igreja. E é interessante que a resposta contra isso que Paulo dá está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5 a 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ou seja, não é digno de adoração. Não, quem é digno de adoração é Deus, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E esse princípio que Paulo combateu ali em Corinto pode acontecer nas nossas igrejas. Às vezes, eu acho que na igreja batista, pelo menos na nossa, isso aqui não é tão... Existe, mas não é tão gritante. Mas você vê no meio, geralmente no meio pentecostal, neopentecostal, que existe um tipo de adoração aos líderes. Só que o princípio, ele extrapola essa questão da liderança. Você pode adorar, por exemplo, ou formar seu grupo, a sua religiosidade, em torno de um ministério. É aquele irmão, vou exemplificar aqui na nossa igreja, que diz assim, não, eu sou só da atitude. Não, eu sou, minha igreja é o MAA. Tem aquele que é o meu ministério é o EJC. Esse é o pior, que o EJC Só de 6 em 6, né? Um ano. 4 meses, 5 meses no ano. Então, esse que diz assim, o meu ministério é EJC. Graças a Deus diminuiu muito, mas tinha muito isso. O camarada vivia o cristianismo dele, né? Só na EJC. Sim. Então, isso não é de fato um cristianismo. De alguma forma você está depositando a sua adoração, que deveria ser para o Deus e constante na sua vida e regular, você está depositando apenas naquele ministério. Sim. Então é mais sutil, é difícil de enxergar, especialmente aqui na nossa igreja, mas de forma geral, nessas igrejas, tu falaste do meu lindo ali, o povo idolatra, porque é tanta tolice que o camarada fala, que as pessoas, umas estão idolatrando o que ele causa nelas, e outras estão idolatrando ele. Então é muito complexo. O problema da idolatria hoje não é diferente da sua origem. O problema da idolatria está na adoração do eu. Em alguma medida, todo aquele que não adora a Deus está adorando a si mesmo. Pensei que... Do nada ficaram me olhando, mas é uma coisa que eu ia comentar, né? Que é interessante nessa questão desses Volta homens, a falar. Que tu... Aí tu entrou no Não, porque tu não ficou me olhando. Não, porque ele olhou, aí ele dava... É porque eu já falei muito. Eu tinha mais coisa pra falar, mas não quero que seja um monólogo. Sim. Vai lá. Tá, então, pensando nessa questão aí de idolatria de homens, né? Como o pastor falou, dessa questão de que muitas vezes a idolatria tá não na pessoa em si, né? Não no líder em si, naquele camarada que tá pregando. E isso eu digo num contexto mais de neopentecostalismo, né? A idolatria está naquilo que ele faz, supostamente, pra mim. De vez em quando aparece no meu Instagram, né, essas igrejas aí meio doidas, só tolice, que o cara revela não sei o quê, revela e tal, e joga e toma banho de óleo no púlpito e tal, enfim. E ele vai assim, olha, o que eu fiz pra você? Tentando mostrar e provar que o que ele faz é verdadeiro, né? Aí ele entrevista lá os membros da igreja. Por que você vem aqui na igreja tal? Não, porque o pastor, eu tava sem dinheiro, tava quebrado. E o pastor fez uma profecia, eu fiz a campanha de tantos meses lá, ofertei tanto. E agora eu tenho uma empresa e minha empresa tá assim, assim, assado. E eu olho pra isso, eu lembro muito do caso de Jesus, né? Lá, geralmente isso é narrado melhor em João. Quando Jesus dá o pão, né? Ele faz a multiplicação dos pães. E aí as pessoas começam a seguir Jesus. Pra onde ele vai, a galera vai atrás, né? Conta lá o texto que elas acordam de madrugada, veem que Jesus não tá ali. Elas pegam o barco e logo atravessam o rio pra ir atrás de Jesus. E ele diz isso, olha, vocês não me procuram pelo que eu sou, pelo meu ensino. Vocês me procuram porque vocês querem pão. Então muitas vezes as pessoas
E olha que Jesus é Jesus, né? Muitas vezes as pessoas, elas idolatram líderes nesse sentido. Não, aquele líder, ele me dá vaga para eu pregar. Então, poxa, ele diz quem eu sou, né? Ele me coloca numa posição de vantagem, de status. Não, aquele líder, ele tem uma palavra ali que, poxa, ela cai como uma luva na minha vida. Aquele líder não, aquele ali, ele me abençoa, a profecia dele sempre acontece. Então, você, como pastor, falou, você está adorando a si mesmo. O pastor lá, o camarada lá, o líder, ele é só a expressão visível, a escultura, vamos dizer assim, da adoração que você quer a si mesmo, né? E outros exemplos, que seria da pessoa, a gente infelizmente vê, tem visto, até na nossa própria cidade, em sentido do nosso país, mundial também, essas igrejas que muitas vezes racham, né? Não, eu gosto do Negídio. Então, se o Negídio sair aqui da igreja... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E isso eu tô levando em conta que não houve nenhuma quebra de valores bíblicos, né? Se o camarada lá, sei lá, seu pastor tá indo contra a Bíblia, realmente você tem que abandonar aquela igreja. Mas muitas vezes o camarada não vai porque a Bíblia está sendo quebrada, está sendo mal cumprida. Na verdade, não. É porque eu perdi uma posição de liderança, é porque eu perdi poder, dinheiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha igreja. Sim. Graças a Deus, no meio batista, isso é uma das minhas paixões pela doutrina batista, é que a autonomia das igrejas, né? E essa, vamos dizer, essa soberana, do governo soberano da Assembleia, né? Um governo... eu esqueci a palavra. Um governo... Como é, pastor, a palavra? Não sei. Corta aí. Esqueci a palavra agora. Congregacional? Congregacional, isso. Um governo da congregação, onde a igreja ela se governa, né? Porque, por exemplo, o pastor aqui na igreja, ele não tem acesso ao dinheiro da igreja. Então não pode falar assim, não, eu quero Graças a Deus. Mano. Ele não tem esse acesso a dinheiro, né? Mas você vê igrejas em que quem manda ou quem desmanda o que o dinheiro vai ser feito é o pastor. Então, poxa, se nessa minha igreja aqui eu tô ganhando 20%, se eu abrir a minha igreja e ganhar 100%? Puxa, é ideia de gênio. E aí o camarada já tem uma pessoa que gosta dele, então ele vai e abre. Infelizmente, eu conheço líderes que fizeram isso. Espero que não seja isso, mas pelo que os atos dizem, parece que foi isso, né? Tá, a gente levantou vários pontos de... Dava pra fazer uns 5 podcasts. Dá pra ir A gente embora. levantou vários, não vai responder nenhum. Mas é isso. Obrigado, gente. Brincadeira. Tá. A gente levantou vários pontos sobre idolatria, tá? Concluindo, a idolatria é pecado. Meio que todo mundo sabe todo mundo sabe pra onde a gente tem que caminhar, a gente tem que buscar Deus, como já foi meio que dito, né? A gente tem que buscar Deus. Deus tem que preencher o nosso coração. Na prática, o que a gente pode fazer hoje? O que pode ser feito? Recomendações. Tá, vamos caminhar aqui pra gente concluir esse assunto, e eu acho que passa por aquele que Jesus chama de o maior mandamento. Ou seja, não existe, como a gente falou, o Arnold falou muito, não existe um coração neutro. Como o nosso coração ele foi criado para adorar, ou ele adora certo, ou ele adora errado. Ou ele adora a Deus, ou ele adora um ídolo. Então, qual é o comando que Jesus dá? Que é o principal. Essa aqui é o principal mandamento para todo cristão. Jesus foi perguntado em Mateus, como está registrado em Mateus capítulo 22, versos 36 a 38. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, tirar os ídolos da nossa vida, deixar de idolatrar, significa transportar a adoração desses ídolos para Deus. Como fazer isso? Não é fácil. Isso é difícil. Sempre dependendo da graça de Deus. Só é possível caminhar nessa direção para aqueles que depositaram a fé e confiança sincera no Senhor Jesus Cristo, fruto da regeneração do Espírito Santo. Então, é só Deus que pode nos capacitar para isso. Mas todo crente é capacitado para isso, e ele deve fazer justamente buscando restabelecer relacionamento e comunhão com Deus. Como é que faz isso? Como é que ama a Deus de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração, biblicamente, não é principalmente um sentimento, ainda que deva envolver sentimento, mas não é principalmente o sentimento. É obedecer a Deus. Ou seja,
cumprir os seus mandamentos, lutar contra o pecado, não fazer o que desagrada. É buscar conhecer mais a Deus. Quando você ama alguém, você quer conhecer mais a pessoa. Como conhecer mais a pessoa? Hoje, principalmente pela leitura da palavra. E aí tem outras consequências, né? Outras derivados da leitura da palavra, que é ouvir a pregação, participar da EBD. Na nossa igreja tem uns pequenos grupos onde você é exposto à palavra de Deus e passa, consequentemente, a conhecer mais a Deus, que é o principal local onde ele se revela hoje em dia, é por meio da sua palavra. Então, conhecer a Deus, consequentemente, obedecer os seus mandamentos, criar intimidade com Deus por meio da oração. Então, eu acho que existe outras coisas, participar de culto público, celebrar a ceia, tal, ser batizado, ter comunhão com uma igreja local. Existe vários outros meios de graça, por assim dizer. Mas os 3 principais eu acho que são esses. Como eu posso amar a Deus de todo o coração? Primeiro, busca conhecer Ele. Segundo, quando conhecer Ele e a vontade dEle, busca aplicar na tua vida, viver. Lembra que Jesus diz que quem conhece os meus mandamentos, mas não aplica, é como a casa que foi construída na areia. Vem o vento, vem as ondas, a tempestade e a casa é derrubada. Então, conhecer, obedecer e conversar, por assim dizer. Criar intimidade com Deus e oração. Então, esses são, digamos assim, os princípios sustentadores desse amor que você tem com Cristo. E aí cabe a você que está nos ouvindo responder a seguinte pergunta. O que ocupa o primeiro lugar no teu coração? O que ocupa o primeiro lugar no teu coração? É claro que todos nós, pelo menos nós aqui, eu acho que na igreja, nós racionalmente vamos responder Jesus ou Deus. E está correto. A teoria está correta. Mas e a prática? O que tira o teu sono? O que tu pensas mais durante o dia? Onde tu encontra maior regozijo? Então, se não é em Deus, e isso aqui não é tão fácil, não. O maior mandamento, eu ouso dizer que é o mais difícil. Então, nós devemos caminhar para buscá-lo, ainda que seja difícil. Essa é a minha palavra de encorajamento para você. Eu acho que você poderia... É uma questionamento que a gente aprende a fazer para nós mesmos e que particularmente me ajuda muito. E eu já vi pastores ensinando, livros falando, que poxa, eu estou disposto a pecar para ter aquilo? Eu estou disposto a desobedecer a Deus para ter mais dinheiro? Na prática. Eu estou disposto a desobedecer a palavra pelo meu time? Porque um exemplo prático é que se eu matar outra pessoa, eu estou desobedecendo o mandamento que diz não matarás, Sim. né? Então, eu estou disposto a valorizar, sei lá, qualquer coisa acima da verdade da palavra? Se sim, essa coisa que eu estou disposto, ela muito provavelmente é meu ídolo. Então, o dinheiro entra aqui, a família entra aqui, o casamento, o pastor, um líder, qualquer coisa. Se eu estou disposto a colocar qualquer coisa criada, material ou imaterial, acima de Deus, acima da verdade, isso muito provavelmente é meu ídolo. Se eu não me satisfaço, uma outra pergunta, se a minha alegria, se eu não tenho alegria, se eu não tenho contentamento, se me falta tracinho, 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 e você preenche aí, muito provavelmente aquilo também é meu ídolo. Eu novamente dou meu exemplo. Poxa, se eu não estou feliz, se o casamento não me deixa feliz, então, né? Se eu não estou feliz porque eu não estou casado ainda, na verdade, quer dizer que o casamento estava sendo meu ídolo. E isso é preocupante, mas essas perguntas são pra gente sondar o nosso coração, né? Isso aqui não é pra você falar assim, olha, tá vendo? O pessoal vai botar nos comentários, não, pastor André, eu acho que ele tem esses ídolos aqui, segue a lista, né? Não, isso é uma autoanálise. Sim. Eu vou ver o que eu tenho de idolatria, o que eu preciso lutar, mas a verdade que eu creio é que enquanto a gente estiver aqui na Terra, ninguém está livre desse pecado. É uma luta diária. Como eu acho que já foi dito aqui, Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sim. O nosso coração não é diferente. A gente está sempre entre uma coisa e outra. Que bom que nós temos Cristo, que nos deu a direção certa de quem nós devemos adorar e devemos, consequentemente, enfrentar as tentações para adorar outras coisas. Essa faz parte da vida
e da caminhada cristã. Ainda bem que nós somos dependentes da graça do Amém. Senhor. Então, gente, a gente vai encerrar mais esse Por episódio hoje. com dever de casa, na verdade, né? Tipo, Dever vai lá, de anota aí que é aquilo que preenche o teu coração, faz essa autoavaliação. Enquanto tu não definir, tu não vai conseguir lutar. Exato. E aí, mais uma vez, agradecer ao pastor André, ao Arnold, por esses momentos aqui. Hoje a que gente tem o Sombra também, agradecer o Sombra aí. agradecer Olha, a nova equipe, na equipe do podcast a agora tá o Eber. Fala alto aí, Eber. Então, cada vez. A cada Vamos episódio. fazer a menção honrosa. Hoje o Axel, hoje o Axel hoje o Axel trabalhou. Olha, não esquece de pedir o comentário, o like, o compartilhamento. Então, gente, depois dessa- Siga o canal, ative o sininho. A equipe aumenta, tá aumentando, a estrutura tá melhorando. Orem por nós. Orem por Vai orando nós. por nós e deixa no comentário aí aquilo que tem preenchido teu coração, se tu já conseguiu superar, o que Deus fez na tua vida. A gente gosta de ter esse feedback de vocês. Sugestões para temas, Próximos episódios. próximos Não episódios. seja muito complexo. Não vai... Curta. Olha, não me vem com umbigo de Adão, nem me vem com calvinismo e arminianismo, por não, favor. vejam só, Aqui é né? vida prática cristã. Então, curte, compartilha. Ativa o sininho ativa pra não o perder sininho. as próximas Tá vídeos. certo. Tem um bocado de coisa aí Tá que todo bom. mundo fala do YouTube. Tem aqui os arrobas aqui das nossas redes pra você conversar com a gente se tiver alguma dúvida. Qualquer coisa, fale com esses aqui que são do ministério. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos orar. Vamos orar e é isso, gente. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Continua abençoando, nos abençoando e todos aqueles que nos ouvirem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou!